Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego Veras e neste vídeo a gente vai ver um assunto que é importante a todos os cursos, tá? Não só economia, administração, contábeis, mas também engenharias, química, matemática, todos os cursos, tá? Estatística também, que é as equações de oferta e demanda, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai definir o que são as equações de oferta e demanda. Tá? Primeiramente, o que é a oferta, o que é a demanda, o que é a curva de oferta e a curva de demanda. Vamos ver também a condição de equilíbrio, né, de equilíbrio de mercado, que é quando a oferta é igual à demanda. Então vamos chegar lá, tá? Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Compartilhe com seus colegas e dá uma olhada aqui nas playlists do canal. Muito provavelmente você vai encontrar algum assunto que vai te ajudar de alguma forma, tá? Que você está querendo aprender. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos trabalhar uma condição de mercado ideal, onde as únicas variáveis envolvidas são o preço de uma mercadoria, de um bem, de um serviço, e a quantidade. Essa quantidade vai poder ser a quantidade demandada ou a quantidade ofertada. Já já vou definir isso daí, tá? Então, apenas preço e quantidade são envolvidos e eles são intimamente relacionados. Veja só, antes de definir o que é a demanda, vou dar só um exemplo bem prático. Vamos pensar na demanda de gasolina. Quando o preço da gasolina está alto, as pessoas ficam menos motivadas a sair de casa, menos motivadas a viajar. Elas vão andar mais de transporte público, ou a pé, ou de bicicleta. Em contrapartida, quando o preço da gasolina cai, as pessoas ficam mais aptas a viajar, a andar de carro, por assim dizer, né? Então, o preço e a quantidade, nesse exemplo que eu dei, é uma quantidade demandada, é uma demanda, as pessoas estão aptas a consumir a gasolina, são inversamente proporcionais. Quando o preço está alto, as pessoas estão menos aptas a consumir. Quando o preço está baixo, as pessoas estão mais aptas a consumir. E assim a gente vai definir o que é demanda. O que é a demanda? Aí a demanda, ela é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir a cada preço, tá? No caso da gasolina, o preço aumenta e os consumidores ficam menos dispostos e menos aptos, tá bem? A comprar essa gasolina. Quando o preço da gasolina diminui, eles ficam mais dispostos a se trasladar de carro, tá? E nós temos aqui uma coisa importante, que em condições normais de mercado, tá? Quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Quando o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Então, coisa importantíssima é que P e X são inversamente proporcionais. O preço e a quantidade demandada são inversamente proporcionais. E esta é a lei da demanda. Então vamos definir agora o que é a lei da demanda. A lei da demanda diz o seguinte: ela determina que um preço mais alto leva a uma menor quantidade demandada. E, analogamente, que um preço mais baixo leva a uma maior quantidade demandada. Então, a lei da demanda, tá, mostra essa proporcionalidade inversa entre preço e quantidade demandada, tá? Entre preço e demanda, tá? E aí, nós temos que ver o que é a equação da demanda, tá? O que é uma equação de demanda? Vamos falar agora da
equação de demanda. A equação de demanda é uma relação funcional entre o preço e a quantidade demandada, tá? Então a gente tem que o preço vai ser uma função da quantidade demandada, tá? Esta aqui é a função preço, tá? E essa aqui, e quando você tem x, a quantidade demandada também vai ser uma função do preço. Vai ser uma função preço P, tá bom? Então o que nós temos aqui é que esse f aqui, ele é a função preço, tá? E essa daqui, a função de demanda. Tá bem? E vale ressaltar que numa modelagem matemática, tá, de problemas de mercado, o preço e a demanda são sempre não negativos. Tá? Então, sempre que for fazer uma análise matemática disso, um modelo matemático, o domínio vai impor que tanto P quanto X são positivos, são não negativos. Tá? Pode ser zero e pode ser um valor positivo. Tá? E agora a gente tem que definir também o que é a curva de demanda. Dada a equação de demanda, a curva de demanda vai ser o gráfico dessas funções. Tá? Então, o gráfico dessa função é a curva de demanda. É o gráfico da função de demanda. Tá? Aí, neste caso, em economia, tá? Em problemas econômicos, normalmente coloca-se a quantidade demandada no eixo da abscissa e na ordenada o preço. Tá? Preço e a quantidade. Então, olha só, quanto maior for o preço, né, menor vai ser a quantidade demandada. Quanto mais caro o produto, menos interesse o consumidor vai ter nele. Quanto menor for o preço, mais interesse no produto o consumidor vai ter. Então, a curva de demanda é sempre uma função decrescente. Então, essa daqui é a função P como função de x. E é sempre uma função decrescente. Quanto maior for o preço, menor é o x, é a quantidade demandada. Quanto menor for o preço, maior é a quantidade demandada. Vamos pegar aqui um exemplo. Suponha que em uma determinada análise de mercado, chegou-se a uma relação funcional entre preço e demanda, chegou-se a uma equação de demanda do tipo P2 mais 2x menos 16 igual a zero. Tá? Isso aqui vocês podem obter usando métodos estatísticos, né? Vocês vão aprender lá na frente, na regressão, você pode ter a regressão linear, a regressão quadrática. Então, isso vocês vão aprender lá em estatística, como determinar essas equações, tá? Se a gente resolver para P maior do que zero, para um preço, né, maior do que zero, passa esse pessoal para lá, eles vão... Esse aqui vai positivo, esse aqui vai negativo, e tira a raiz. Então, o preço ele vai ficar com a raiz de 16 menos 2x. Olha só. E essa daqui, ela é uma função decrescente. Quando você olhar para o gráfico dela, ela vai ser algo do tipo... Tem esta cara. Aqui o preço e aqui a quantidade X demandada. Tá? Se resolver para X positivo, uma quantidade produzida positiva, resolve
aqui para o x, né? Esse 16 vai positivo, esse p vai negativo e vai todo mundo dividir por 2 aqui. Então, a gente vai ter que x vai ser 18 menos P2 sobre 2, que é uma parábola com concavidade para baixo. Né? Você vai ter uma parábolazinha com concavidade para baixo aqui, só que em x, tá? Vai ser em x. Então, também é uma função decrescente. Então, vamos pegar aqui a nossa... Agora aqui é o contrário. Agora aqui está a quantidade demandada e o preço. Tá? A quantidade em função do preço. Então, a curva vai ser também uma curvazinha decrescente aqui. Tá? Neste caso aqui, a gente tem P é uma função de x. Nesse caso aqui, a gente tem x é uma função do preço. Tá? Em ambos os casos, nós temos essa proporcionalidade inversa, né? Quanto maior o preço, menor a quantidade. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Esse outro caso, quanto maior for a quantidade demandada, menor tem que ser o preço. E quanto maior for o preço, menor a quantidade demandada. E tem uma coisa importante que eu estou falando de quantidade demandada, não estou? Tem uma diferençazinha nesses termos que são importantes, que é o seguinte: você tem aqui a sua curva de demanda. Está aqui o preço e está aqui a quantidade demandada. Está aqui a sua curva. A demanda é a curva inteira, é a curva em si. Então, a demanda é a mesma coisa que a gente falar da curva inteira. Esta é a demanda, é todo o comportamento. Um ponto específico aqui sobre a curva, um x0, esta é a quantidade demandada. Então um ponto sobre a curva é a quantidade demandada. Tá? Então, tenha essa atenção aos termos que a demanda refere-se a toda a curva e a quantidade demandada refere-se a um ponto específico sobre a curva. Tá bem? Aí vamos fazer mais um exemplo aqui. O exemplo diz o seguinte: uma companhia de turismo tomou conhecimento de que quando o preço de uma visita a um certo ponto turístico é R$6, a média do número de passagens vendidas por viagem é 30. E quando o preço passa a R$10, o número de passagens vendidos é somente 18. Supondo que a demanda responda linearmente, então, aqui é o comportamento de uma reta. Se responda linearmente com o preço, encontre a equação de demanda e trace um esboço da curva de demanda. Tá? Bem, vamos pegar os pontos que ele deu. Né? Ele deu os pontos sobre a curva, ele deu a quantidade demandada. De que, quando o preço é R$6, a quantidade demandada é 30. Tá? Então, aí vamos pegar aqui os dados do problema, tá? Da modelagem matemática, a gente tem que, quando o preço for 6, tá? A quantidade demandada X é 30, tá? E quando o preço for 10, a quantidade demandada é 18, tá? Então, se nós tivermos um ponto com X na abscissa e preço na ordenada, nós temos os seguintes pontos: 36, 18 e 10. Tá? Então vamos fazer esse gráfico. Vamos primeiro fazer o gráfico para dar uma ideia da curva de demanda. Aqui o X e aqui o preço. Vamos marcar os pontos. A gente tem um ponto 6 e 30, então o X vai de 30 até 18. Então, bem aqui vai ser 18 e bem aqui vai ser 30. O preço vai de 6 a 10, bem aqui é 6 e bem aqui é 10. Então, nós temos o ponto 6 e 30, tem esse ponto aqui. E tem o ponto 18 e 10, que é esse aqui. Tá? Então, nós temos aqui, ó, uma reta
decrescente. Preço é uma função da quantidade demandada. Então, encontramos uma reta decrescente, uma função decrescente. Para achar a equação dessa reta, vamos usar a fórmula ponto inclinação. Y menos y0 é igual a m x menos x0. Vamos primeiro achar a inclinação. Quanto que é a inclinação? A inclinação é o ΔY sobre o ΔX. Né? Vamos pegar esse ponto e esse aqui. Então, vai ficar esse ponto com esse, tá? Vai ficar 10 menos 6. Tá? E desse ponto aqui vou pegar esse menos esse. Então, vai ficar 18 menos 30. Que dá exatamente negativo, né? Então, isso aqui vai ficar 4 sobre menos 12. Tá bom? É menos 1/3. Tá? Inclinação negativa. O y é o preço, né? Então vai ficar P menos, vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Pode pegar qualquer um dos dois. Vamos pegar esse aqui que tá os números mais fáceis. Então fica P menos 6 igual a menos 1/3 x menos x0. X menos 30. Tá? Aí vamos resolver para deixar ela na forma canônica. Passa esse 3 multiplicando, tá? Então a gente vai ficar com 3p menos 18 é igual a menos x mais 30. Tá? Aí a gente pode isolar aqui, passa esse x para o outro lado, vai ficar x mais 3p é igual a 30, esse 18 vai para lá, somando, igual a 48. Tá? E esta aqui é a nossa equação de demanda. Tá? O gráfico dela, para fazer o gráfico, vamos olhar aqui o x e aqui o p. Quando o x for 0, quanto que vai ser o p? Vai ser o 48 por 3, vai dar 18. Ou vai dar 16. Desculpa, 16. Quando o p for 0, o x vai dar 48. Então, vai ficar esta reta aqui. Vem só daqui até aqui. Como preço e quantidade são positivas, então vai ficar só esse setor desse, vai ficar só esse pedacinho aqui, tá bom? Vamos agora ver a curva de oferta. Nós falamos de demanda, agora vamos falar de oferta. Quando a gente está falando de oferta, agora a gente já está olhando para o ponto de vista do produtor, tá? Então, agora, X vai ser o número de unidades de um certo produto ou serviço a ser ofertado. Então, o X agora é a quantidade ofertada. Tá bom? E o preço deste produto, deste bem ou desse serviço, chamar de P. Tá bom? E aqui a gente tem o seguinte. A lei da oferta diz o seguinte. Em uma condição econômica normal, quando o preço do produto, né, ou do serviço aumenta, o que o produtor vai fazer? Naturalmente, ele vai tirar o proveito desse aumento dos preços e vai aumentar a oferta do seu produto. Consequentemente, quando o preço cai, o preço de mercado cai, o que ele faz? Ele segura o seu produto e ele diminui a oferta. Tá bom? Então, esta é a lei da oferta. Ela mostra que em condições normais de mercado,
Quando o preço do produto ou serviço aumenta, o produtor aumentará a oferta para tirar proveito dos preços mais altos. Da mesma forma, haverá uma tendência a se diminuir a oferta quando o preço baixa, tá? E aí, a gente já tira uma conclusão aqui, ó. Igual a gente fez para a demanda. Quantidade ofertada e o preço são diretamente proporcionais. Então, essas duas variáveis aqui, elas são diretamente proporcionais. Tá? De novo, quando o preço aumenta, a quantidade ofertada vai aumentar. Quando o preço diminui, a quantidade ofertada vai diminuir. Daí, então, uma equação que relacione o preço e a quantidade ofertada, você tem o preço como uma função agora da quantidade ofertada. Essa daqui vai ser a equação da oferta. Tá bem? Quando o x era a quantidade demandada, nós tínhamos a equação de demanda. Agora, como o x é a quantidade ofertada, nós temos a equação da oferta. E o que é a curva de oferta? Curva de oferta é o gráfico da equação de oferta. Então, se você traçar um gráfico com preço e quantidade ofertada, novamente, aqui em economia a gente trata o preço no eixo da ordenada e o x no eixo da abscissa, tá bom? E vamos analisar de novo aqui. Quantidade ofertada e preço são diretamente proporcionais. Então, a equação da oferta deve ser uma equação, deve ser uma curva, deve fornecer uma curva crescente. Tá bom? Então, vou fazer aqui. A gente tem uma curva crescente. Quanto maior o preço, maior está sendo a oferta. Quanto menor for o preço, menor está sendo a oferta. Tudo bem? E, novamente, a curva de oferta a gente chama de oferta. E um ponto sobre a curva, esse x0 aqui, aí este pontinho x0 aqui, ele é a quantidade ofertada. Tá? Então, assim como a gente viu para a lei da demanda, a curva lá era a demanda e a quantidade demandada era um pontinho sobre a curva. Agora, a curva é a oferta e o pontinho sobre a curva é a quantidade ofertada. E é sempre uma função crescente. Aqui a gente tem P, é uma função de x crescente. Tá bem? Então vamos fazer agora um exemplo. A não ser que o preço de uma determinada estante supere R$250, nenhuma estante estará disponível no mercado. Tá? Ou seja, só vão liberar estantes no mercado, neste período, se o preço for maior do que R$250. Contudo, quando o preço é de 350, um total de 200 estantes estarão disponíveis no mercado. Ache a equação da oferta, supondo-a linear, e trace um esboço da curva de oferta, parecido com o problema, o exemplo anterior da curva de demanda. Tá? Vai dar de novo uma reta, mas agora vai ser uma reta crescente. Vamos lá. A gente tem que olhar os dados fornecidos e nós temos o seguinte, que quando P ele é de 250, nós temos que x é zero.
Já achamos um ponto aqui. Qual o outro ponto? Quando P for 350, aí nós temos que o x é 200. Suponha que ela seja linear, então nós temos agora que encontrar uma reta que passa por dois pontos. Uma reta que passa pelo ponto, vamos pegar aqui x e P, que passa pelo ponto 0, 250 e passa pelo ponto 200 e 350. Tá bom? Então vamos só dar uma olhadinha nessa curva. Aqui x e aqui P, tá? Primeiro ponto é 0 e 250, então bem aqui o preço de 250. E o segundo ponto, x é 200 e o y é 350. Então 250, 350. Então bem aqui é 200. Tá? Então a gente quer a equação desta reta aqui, que passa por esses dois pontos. Vamos fazer como? De novo, vamos pegar a equação da reta na forma ponto inclinação. Y menos y0 é igual a m x menos x0. Tá? Vamos achar a nossa inclinação. A inclinação m, vamos pegar esse ponto e esse aqui. Então vai ser delta y menos delta x. Então vai ficar, ó, 300 menos 200, 350 menos 250 sobre 200 menos 0. Tá bem? Isso aqui, 350 menos 250 vai ficar 100 sobre 200, que é meio. Tá? Inclinação positiva, né? Reta crescente. Então, como é que vai ficar nosso problema? Y é o preço. Então, a gente vai ter P menos 250 é igual a meio x menos 0. Então, 2P menos 500 igual a x. Tá? E aqui a gente acha a nossa curva. Então, a gente vai ter 2P menos x igual a 500. Tá bem? E esta aqui é a nossa curva crescente e esta é a nossa equação de oferta. Tá bem? Para finalizar nosso próximo exemplo, a gente vai tratar do equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado, o nome é bem intuitivo, tá? É quando está tudo equilibrado, quando o que se tem ofertado é igual ao que se tem em demanda, tá? Então, no equilíbrio de mercado, ele ocorre quando a quantidade de mercadoria demandada a um dado preço é igual à quantidade de mercadoria oferecida a aquele preço. Então, se você tem aqui para um certo preço P0, o seu X demandado vai ser igual ao seu X ofertado. Tá? Ou seja, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada e elas vão existir para um determinado preço P0. Tá bom? E, em outras palavras, tá? O equilíbrio de mercado ele vai ocorrer quando tudo que é oferecido para venda é consumido, é comprado. Tá? Então, quando ocorre o equilíbrio de mercado, preste atenção, quando ocorre o equilíbrio de mercado, a quantidade produzida é dita quantidade de equilíbrio. Tá? Então, quando você tem isso aqui vai te dar, vou chamar de um x0, que isto aqui é a quantidade de equilíbrio.
Isso daqui vai ser muito importante quando vocês estudarem um pouquinho mais na frente as aplicações das integrais em economia e administração, que é quando você for ver o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Vai pegar essa quantidade de equilíbrio P0, X0, tá? Por sinal, se você já viu integral, dá uma olhadinha aqui na playlist do canal, tem lá uma videoaula sobre esse assunto, viu? Eu tenho uma vídeo desse aqui no YouTube, tá bom? Então, esta é a quantidade de equilíbrio e esse daqui é o quê? Preço de equilíbrio. Nós temos a quantidade de equilíbrio e temos o preço de equilíbrio, tá bom? Então, como é que se encontra essas quantidades? Essas duas quantidades aqui são obtidas resolvendo simultaneamente as equações de demanda e oferta, tá bom? Então, vou até anotar aqui para vocês anotarem também. P0 e X0 são obtidos resolvendo-se simultaneamente as equações de demanda e oferta. Então, se ela é a solução simultânea de duas equações, ela é a solução de um sistema de equações, tá bom? Então, eu tenho aqui, esse x vai ser tanto a quantidade ofertada quanto a quantidade demandada, tá? Porque a gente vai pegar aqui as duas curvas. A curva de demanda é uma curva decrescente, né? Isso aqui é a curva de demanda. A curva de oferta é uma curva crescente. Este ponto de encontro das duas curvas é a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. Tá? Então, o equilíbrio ocorre quando a curva de demanda e a curva de oferta interceptam-se, tá? No encontro dessas duas curvas. E para encontrar esse ponto aqui, a gente resolve as duas equações simultaneamente. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo e concluímos esse assunto. Nós temos aqui o seguinte exemplo. Uma análise de mercado verificou que a equação de demanda de um refrigerante é x2 mais p2 igual a 25. E que a equação de oferta é P menos 2x igual a 2, onde P é o preço e X é a quantidade a ser vendida em litros. Determine a quantidade e o preço de equilíbrio. Tá? Só um adendo, uma curiosidade, para você que está vendo agora essas disciplinas iniciais, você pode pensar que essas equações aqui, como elas são dadas, né? Será que são apenas equações jogadas para a gente fazer os exercícios aqui na disciplina de matemática? Não, vocês vão aprender lá em estatística e também em estatística aplicada métodos para determinar essas equações, tá? São lá métodos de regressão, tá? É um spoiler para você que vai fazer uma disciplina mais lá da frente. Então, primeiro, nós temos duas equações. Nós temos a equação de demanda, nós temos a equação de oferta. Quando é que vai ocorrer a quantidade e o preço de equilíbrio? Vai ocorrer quando resolver as duas equações simultaneamente. P0 e X0 são variáveis que resolvem as duas equações simultaneamente. Então, vamos pegar aqui, nós temos P2 mais X2 igual a 25. Nós temos P menos 2X igual a 2, tá? Aqui não é um sistema linear, tá bom? Agora aqui é um sistema não linear, porque tem uma equaçãozinha quadrática, mas dá pra gente resolver. Ó, vamos fazer assim, vamos isolar o P
aqui e substituir na equação de cima. Daqui, P vai ser 2 mais 2x, tá? E vamos substituir ele aqui nesta equação. Quando a gente substituir, P2 vai ser 2 mais 2x ao quadrado mais x quadrado igual a 25. Tá bom? Então, passa esse 25 para o outro lado. Esse daqui vai ficar 4, 1 mais x ao quadrado, mais x2 menos 25 igual a 0. Tá bom? Esse aqui vai ficar quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ele vai ficar junto com esse menos 25. Isso aqui dá um polinômio de grau 2. Vai ficar 5x2 mais 8x menos 21 igual a 0. Tá bem? E aqui a gente pode fatorar. Isso aqui é a mesma coisa que 5x menos 7, x mais 3, igual a 0. Tá? A gente consegue fatorar. Então, qual é a solução? Nós temos que x pode ser 1,4 ou x igual a menos 3. Como a quantidade é um valor positivo, esse aqui não pode. Tá? Conclusão, resultado, o nosso x0 vai ser 1,4 litros. Esta vai ser a quantidade de equilíbrio. Tá? E quanto que vai ser o nosso preço? Substitui aqui. Tá? Vai ficar 2 vezes 1,4, vai dar 2,8. Substitui aqui, 2,8. Passa positivo, vai somar, vai ficar 4,8. Então, o preço de equilíbrio será de R$ 4,80. Então, será de R$ 4,80 numa garrafinha de 1,4 litros. Em um gráfico aqui, nós temos o seguinte. Aqui X e aqui P. O gráfico da demanda. Isso aqui é a equação de uma circunferência. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. A curva de demanda. A curva de oferta é uma reta crescente, o coeficiente de P aqui é positivo. Então, quando o X for 0, o preço vai ser 2. Então, começa aqui. E nós encontramos como quantidade de equilíbrio 1,4 ao preço de 4,8. Tá ok? Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um tema bastante interessante. Importante a todos os cursos. Manda esse vídeo para os seus colegas. Coloca lá no grupo do WhatsApp da turma. Não deixem de ver as playlists aqui do canal. Tem muita coisa interessante. Pode ser que te ajude em algum assunto que você esteja estudando. Tá? Se inscreva aqui no canal. Tá sempre saindo vídeo novo. E bons estudos. E até o próximo vídeo.